Olá, mandaleiros! Eu sou a Marina e hoje eu quero falar um pouco sobre nutrição. Nutrição integral e vibracional. Do que você se nutre? A gente está muito acostumado a associar a questão da nutrição somente com o alimento, né? Mas a gente também se nutre de tudo aquilo que a gente consome. Das notícias que a gente consome, dos objetos, das coisas, roupas, informações, das conversas, das músicas, das amizades, dos filmes, tudo aquilo que a gente consome, que a gente se conecta, tudo aquilo que a gente para se conectar, é um tipo de nutrição. E mesmo o próprio alimento, ele traz duas perspectivas, ou ele pode ser um veneno, ou ele pode ser uma medicina. Então, essas outras coisas também. Porque se a gente passa a compreender que tudo aquilo que a gente consome vai fazer algum tipo de diferença no nosso campo espiritual, mental, emocional, com certeza tudo isso vai afetar o nosso corpo físico e os nossos comportamentos, né? E uma reflexão que eu tenho faz tempo, que geralmente me chamam de chata, mas eu já não ligo mais, é comer em silêncio, por exemplo. Quando você está se nutrindo de um alimento, né, de uma refeição, é muito comum que a gente faça isso assistindo TV, um filme, falando no celular, conversando com milhões de pessoas, resolvendo os problemas diários, cotidianos do dia a dia, até fechando contratos, né? Existe uma vulnerabilidade muito grande no momento da alimentação, da refeição, seja qual for. E ela é até muito suscetível para quem quer fechar contrato e tudo mais, né? Mas acontece que muitas vezes a gente está inserido num movimento ali, num grupo de pessoas, essa coisa de sair para comer fora, comer com um monte de gente. Quando isso acontece, muitas vezes a gente está se abrindo e abrindo o nosso campo para ingerir uma nutrição, que pode ser uma medicina, e trazendo uma demanda vibracional imensa que não é nada interessante para o nosso corpo, nem para o nosso campo sutil, né? Para todos os nossos outros corpos. E eu estava conversando ontem com uma grande amiga, uma nutricionista, a Marina, e a gente estava falando justamente disso, né? O momento da refeição como um momento sagrado. Eu aprendi a prestar atenção nisso, na verdade, com a Natália, uma amiga que trabalha com a Ayurveda. Acho que a Ayurveda traz muitas reflexões sobre esse nutrir integral, completo, né? E como seria interessante, no mínimo, curioso, que a gente pudesse parar para simplesmente se conectar com o alimento. E que a gente pudesse realmente prestar atenção, entrar em estado de presença. Existe muita técnica até de mindfulness que está relacionada ao alimento, né? Ao momento da alimentação, à degustação disso, à percepção do que você está ingerindo. Mas tudo chega no mesmo ponto mandálico, né? É o estado de presença. A gente não tem hoje uma vida corrida, ansiosa, angustiada, depressiva, né, mecânica, automática, o hábito de parar e comer e mastigar e se nutrir, não só com responsabilidade do que ingerir, mas a responsabilidade do que ingerir de forma vibracional, o tipo de conversa que você tem. Eu gosto muito de comer sozinha. E eu gosto muito de comer em silêncio, sentar e me dar aquele momento. E eu já fui muito chamada de chata por isso, enfim. Porque a gente tá acostumado a acelerar tanto as coisas que muitas vezes a gente vê aí eu não sei nada da área nutricional, mas os processos de compulsão alimentar, a relação do alimento com um processo emocional complicado, enfim. Mas muito disso está associado também ao fato da gente não ter o hábito de se relacionar de fato com o que a gente vai ingerir. E ingerir dentro de uma refeição, o alimento, a gente não só não presta atenção,
como muitas vezes a gente está ingerindo um monte de problema alheio. A gente está ingerindo um monte de conversa que não te nutre, não serve para nada. A gente está ingerindo um monte de falatório, literalmente, que é corriqueiro e só tá te trazendo forma a pensamento e demandas energéticas que você tem que limpar depois, né? As notícias, as músicas, né? As leituras, as conversas, todas as coisas que a gente escolhe trazer para dentro da nossa vida, para dentro da nossa realidade vibracional, é que ninguém pensa muito nisso. Todas essas coisas, elas geram uma frequência e elas geram um código vibracional. E a gente acaba tendo uma série de questões depois emocionais, mentais, aceleração, insônia, falta de vitalidade, um monte de coisa. E muitas vezes pode estar associado a isso. Até mesmo a questão do corpo físico. A manifestação de dores, problemas, cansaço, fadiga, doenças físicas, que podem vir por conta desse excesso de informações que foram engolidas, não foram digeridas, não são, né, digeridas, às vezes não dá nem tempo dessa elaboração acontecer. Não estou falando só no físico, que o físico é só o último estágio, né? E de repente a gente não tem condição, muitas vezes, nem de compreender de onde vem tudo isso. O nosso corpo reclama, o nosso emocional despenca e o nosso espiritual é afetado. Eu vejo muito isso hoje em dia nas mesas, né? Quando eu faço mandala, é uma coisa muito legal que eu percebo quando eu faço mandala. Às vezes eu fico um tempo sem fazer, e quando eu vou fazer uma mandala, por exemplo, para alguém, é bem comum a sensação de, ai, que alívio, ai, que saudade, porque eu tô materializando algo. Aquilo também me ajuda a digerir as minhas próprias questões, né? Porque às vezes a gente se nutre de muitos cursos, de muitas coisas bacanas, a gente ouve muita música, a gente conversa com muita gente bacana também, interessante. Mas nada disso tem mais espaço para ser digerido, elaborado e te nutrir de fato, né? Quanto mais as pessoas falam sobre a importância da meditação, mais gente banaliza isso. Ai, tá na moda. Tá na moda há 5.000 anos, gente. Né? Quanto mais a gente aprende a silenciar e ouvir a nossa voz interna, a nossa própria intuição, mais a gente percebe que nem todos os aprendizados, nem toda a nutrição vem de fora. Vem de milhões de outras percepções, de alguém que já falou sobre aquilo antes. A gente tem uma capacidade, eu falo o tempo todo disso aqui, uma capacidade única, nós temos um código vibracional único, né? Ninguém vibra como você, nem como eu. Então, como que a gente faz? Se conhecendo cada vez mais para entender quais são os nossos momentos, os nossos movimentos pessoais de parada, da não ação muitas vezes, ou da percepção, ou da digestão, ou da eliminação dessas informações, dessas frequências que muitas vezes não são nossas. Eu tô chocada com o tanto de gente que chega para fazer mesa e tem uma série de questões no campo que estão travando as suas vidas e são processos captados de fora. E é muito bonito quem fala, eu sou uma esponja, eu absorvo, mas isso não é bonito. Não é pra gente absorver desse jeito, não é pra ter uma fenda aberta desse jeito, pra entrar tanta coisa de fora. A gente precisa prestar atenção mesmo no que a gente está vibrando e às vezes a gente não consegue fazer isso, né, no relacionar, a gente precisa fazer isso no silenciar. Na sua própria percepção sobre o seu momento, sobre o que você está passando, o que você está vivendo, sentindo todos os sentimentos que aparecem, deixando tudo isso ficar claro e vir à tona, aceitando essas demandas mesmo, para daí então começar a organizar e olhar, tratar uma por uma. Então eu estava pensando muito nessa questão do nutrir por conta até do tipo de alimento, né? Com certeza quem tem o hábito de comer mais coisas vivas e
um acompanhamento metabólico, consegue entender o seu próprio metabolismo, o seu próprio processo pessoal, corporal, já vai ter muito mais facilidade em tomar decisões emocionais, porque tudo está associado, né? Da mesma maneira que as nossas emoções influenciam no nosso comportamento e no nosso corpo físico, o nosso corpo físico, quando ele é considerado, olhado com carinho e ele está num processo mais saudável, justamente nos seus posicionamentos, né, e na sua própria alimentação, ele também possibilita, ele também gera força, ele também gera abertura e coragem para que você possa tomar atitudes, fazer escolhas mais conscientes e coerentes com relação ao seu campo emocional e mental. Eu acho que a integração de tudo, né? A gente prestar atenção no processo todo. Tem gente que tem muita dificuldade até em se alimentar quando tá mal, quando tá triste. Vai muito pro campo elétrico, vai sutilizando muito. Por quê? Porque o alimento te traz magnetismo, te traz conexão com a vida. Mas você tá se alimentando de coisas que te nutrem ou de coisas que estão te adoecendo, que aí você toma remédio para tapear e isso vai virando uma bola de neve muito maior. Você acha que só vai afetar isso no seu corpo físico? Não, vai afetar no seu corpo espiritual. A gente vibra, né, aquilo que a gente consome também. E para que isso é um trabalho muito legal relacionado à mandala, que a gente pode perceber. A mandala é um símbolo pulsante, né? É radial. Então, muitas vezes a gente precisa pegar de fora para dentro e começar a... Tem uma mandala aqui. De fora para dentro e começar a internalizar. Internaliza, silencia, desliga tudo, se desconecta um pouco do que existe fora. Internaliza, digere, elabora com a sua própria capacidade, a sua própria percepção. Quando você sente que você já está preparado para esse movimento de externalizar, começa a abrir de novo. É por isso que ela pulsa, né? Ela faz isso. Esse é o nosso movimento. Então, quando a gente também sente que tem algo para entregar, né, a gente pode externalizar de novo. E esse é o nosso movimento. Mas eu acho que muito mais do que isso é a consciência do que a gente troca com as pessoas, né? O que a gente assiste, qual é a energia que a gente coloca em cada tipo de conversa, o que a gente vibra com cada tipo de conversa, porque às vezes a gente acha que está sendo super justo com alguma coisa, mas a gente está baixando a frequência e está ficando mais frágil, está ficando mais fraco. O que é isso? É diminuição do magnetismo, do magnético, do yang. Precisa subir, a gente precisa entrar em estado neutro, sempre. É muito difícil, mas é possível. E quanto mais vigilância, e quanto mais percepção, e quanto mais a gente se depara com a fadiga, a exaustão, porque a exaustão física, de trabalho físico, ou né, você vai malhar, você tem uma exaustão. Agora a exaustão mental e espiritual, você acorda cansado. É um desânimo para tudo na vida. E esse desânimo, quem nunca, né? E esse ano acho que todo mundo tá passando por isso. Eu me peguei muitas vezes nesse lugar, enfim. Faz com que esse desânimo faz com que a gente não consiga elaborar absolutamente nada com sabedoria, com lucidez. A gente perde a clareza, né? Então, nutrir, eu sugiro que, sei lá, um exercício para todo mundo aí, pelo menos por 7 dias. Quando for se alimentar, faça isso sozinho, se for possível. Ou faça isso com um pouco mais de silêncio. Ou não conversem sobre problemas durante o jantar. Ou não conversem sobre questões que precisam ser resolvidas e nenhum tipo de ansiedade seja colocada naquele lugar e naquele momento, porque ele é sagrado. A gente poder abrir o nosso campo e abrir o nosso corpo para receber uma informação codificada, para receber um alimento, para receber algo que vai nutrir a nossa alma e o nosso corpo físico, que a gente possa fazer isso
com um pouco mais de tranquilidade. Nem que seja rápido o seu almoço, mas que você escolha, sendo possível, né, pelo menos uma refeição, ter mais tranquilidade. E começar a prestar atenção e avaliar como fica isso a partir de alguns dias, né? Eu acho que é super bacana a gente ter menos interação quando elas não são necessárias e quando nada daqueles assuntos te nutrem. Assunto corriqueiro só enche o nosso campo. Assunto corriqueiro só não, olha, é só bloco que vai densificando e depois tem que ficar limpando e tem que ficar resolvendo, tem que ficar meditando, tem que fazer um monte de coisa. Né? Eu tô falando de coração porque eu tô prestando muita atenção nisso faz tempo e eu trabalhando com a mesa aqui vejo isso acontecendo com tanta gente, que a gente possa prestar atenção daquilo que a gente se nutre. Que tipo de informação você quer para a sua vida, que tipo de notícia, que tipo de interação, de amigos, de conversas, de pessoas, de situações e, sobretudo, um ambiente saudável. E não está sendo fácil ter ambientes saudáveis, porque muitas pessoas estão, né, em discrepância com o que é saudável para um corpo humano. A gente está muito desconectado do nosso espírito, muito desconectado da nossa centelha, do nosso eu superior. A gente só está elaborando aqui, ó. Mas a gente está esquecendo de fazer um furinho desconectado um pouco mais alto. Porque aí as coisas fluem, as respostas vêm, os campos se abrem. E eu acho que o momento da gente se alimentar é um momento sagrado. É o momento da gente honrar aquele pedacinho de vida que a gente vai colocar para dentro da gente e como aquilo vai ser um catalisador, um motivador para o nosso corpo, para todas as nossas possíveis reações, os nossos próximos comportamentos, né? Bom, essa é a minha reflexão hoje. Se perceba, se puder, se alimente de tudo, né? Com mais presença, silêncio, e as respostas todas estão dentro da gente. Eu acho isso de verdade. Então, às vezes até mesmo buscar menos coisa fora, digerir o que a gente tem, né, para que a gente possa entregar o melhor, o mais amplo e adequado para o mundo, né, a nossa melhor versão e a nossa verdade. Beijos.